Então a gente viu que o E significa, né, agora tratando um pouquinho melhor, E significa carga elementar, que é a carga contida em cada próton e em cada elétron, que são iguais. Quando falarmos em carga elétrica, estamos falando da quantidade de eletricidade contida numa partícula, num corpo. Então, a carga elementar é a carga de cada próton de cada elétron. Então, vamos fazer uns exemplos aqui para ver se vocês entendem melhor. Considere um corpo eletrizado positivamente. Nós vamos usar muito a representação com corpos esféricos. Por quê? Porque esses corpos esféricos não têm ponta. Existe uma tendência natural que corpos que têm ponta é chamado poder das pontas, por isso que existe para-raio. A concentração de cargas elétricas é maior nas pontas. Corpos esféricos, eles têm distribuição de cargas, a mesma densidade de cargas em todos os pontos, porque eles não têm ponta. Então, é muito comum nos livros de eletricidade a gente representar os corpos por corpos esféricos. Vai acontecer muito isso, tá? Não que seja o tempo todo, mas a maior parte sim, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Existe, né, considere um corpo eletrizado positivamente. Vamos ver por que esse corpo está positivo? Vamos fazer as contas aqui? Lembrando que esses números aqui estão muito fora do real, né? Quando eu coloco tantas cargas positivas, né, aqui a gente está colocando poucas cargas positivas, poucas cargas negativas, só para vocês terem noção. Se a gente olhar a espessura de um fio de cabelo é de aproximadamente 1 milhão de átomos enfileirados para a gente ter, aí não é o comprimento do fio de cabelo, não, é a espessura, é a grossura do fio de cabelo. Então essa representação é uma representação que a gente faz assim a grosso modo mais simples. Então considere esse corpo aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 prótons. 1, 2, 3, 4 elétrons. O que eu tenho a mais nesse corpo? Eu tenho mais prótons aqui, por isso que ele está positivo, tá? Quantos prótons? Ele tem 9 prótons e 4 elétrons, então ele tem 5 prótons em excesso. A gente só trabalha com o que está em excesso, porque 4 prótons anulam 4 elétrons, tá? E por que anulam? Porque a carga do próton é exatamente igual à carga do elétron, então 4 prótons ali está neutralizando 4 elétrons, não destruindo, neutralizando a carga. Porque prótons e elétrons são partículas diferentes, mas têm quantidades de eletricidades iguais. Nós vamos trabalhar sempre com isso aqui, ó, com o excesso. Eu tenho 5 prótons em excesso aqui. Cada um desses prótons aqui, ó, tem uma carga, tem uma quantidade de eletricidade de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ou coulomb, não faz mal, fala do jeito que se escreve, tá? Então vamos raciocinar. Eu tenho 5 prótons em excesso. Cada um desses prótons tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. Qual a carga total? Quanto de eletricidade que eu tenho ao todo dentro deste corpo? Aí a gente faz esse raciocínio. O que significa quantidade de eletricidade ou carga elétrica total do corpo? Eu vou pegar o número de prótons e multiplicar pela carga de cada próton. Na hora de multiplicar, é número com número, potência com potência. 5 vezes 1,6 dá 8. Como nesse número aqui não tem potência, a gente conserva a potência que tem na carga elementar. Então, a carga total deste corpo é 8 vezes 10 a menos 19 coulombs. Multiplica número com número e faz as contas de potência com potência. 5 vezes 1,6, 8. Como não tem potência no 5, mantém a potência do 1,6. Tá certo? Então, a carga desse corpo total é de 8 vezes 10 a menos 19 coulombs. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Considere agora um corpo eletrizado negativamente. Vamos ver por que ele está negativo? Olha aqui para vocês verem. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 prótons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elétrons. Eu tenho 5 prótons e 11 elétrons. Quantos elétrons que está a mais? 6, porque 5 prótons neutralizam 5 elétrons ali, ó. A carga de 5 prótons neutraliza a carga de 5 elétrons ali. Bom, cada um desses elétrons tem a mesma carga do próton, porém negativa. Tem uma carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, qual a carga elétrica, qual a quantidade de eletricidade total que eu tenho dentro deste corpo? Eu vou multiplicar 6, que é o número de elétrons em excesso, vezes a carga de cada elétron, que é menos 1,6. 6 vezes menos 1,6 vai dar menos 9,6.
Não tem potência que conserva a potência da carga elementar, então vai ficar menos 9,6 vezes 10 a menos 19 coulombs ou coulombs. Então multiplica número com número, então se esse número aqui é negativo, tem que colocar no parênteses, elétron tem carga negativa. Multiplica número por número, potência com potência, só que a regra para potência é outra, que eu ainda vou fazer um outro exemplo. Então, 6 vezes menos 1,6 dá menos 9,6, conserva a potência, então dá menos 9,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Desta forma, nós podemos fazer uma equaçãozinha a partir desse raciocínio, tá? Para calcular a carga elétrica de um corpo, nós fazemos o seguinte raciocínio. A carga elétrica ou a quantidade total de eletricidade de um corpo, que eu chamo de Q, basta multiplicar o número de prótons ou elétrons em excesso vezes a carga elementar, que é representada pela letra E, que sempre vai valer 1,6. Às vezes o exercício nem vai dar. Sempre vai ser esse valor. Então, Q, carga total do corpo, é igual a N, que é o número de prótons ou elétrons em excesso, vezes a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? É a mesma coisa eu fazer só. Uma blusa custa R$100. 10 blusas custa 10 vezes R$100. Um próton tem carga de mais 1,6. 10 prótons é 10 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok?